Eu tenho uns amigos que, em alguns momentos dos dias deles, eles ficam, assim, mais suscetíveis à risada. Porque Não, todo mundo, né? Seus amigos. Você só mas percebeu porque, eles. no caso deles especificamente, é Tá, porque eles fazem uso... Fuma de maconha, fuma ri mais. maconha. Eles fumam maconha. O que é maconha? Você tem esses amigos. Eu tenho alguns amigos. Esses amigos que tem uns ficam aqui. aqui no estúdio. Entendi. O Álvaro chegou. Aqui que é o estúdio do Flow. É aqui mesmo. Essa piada foi boa, né? Então, cara, a droga, no caso, assim, especificamente da maconha, porque eu não sei como funcionam as outras, mas no caso da maconha, assim, o que ela faz com um cara pra ele começar a achar coisas idiotas engraçadas? Outro dia os caras estavam aqui e eles falavam um troço absolutamente normal, mas morri de rir. Boa. Assim, é a mesma coisa que faz as pessoas também ficarem mais tristes. Fuma maconha e uma coisa um pouco triste deixa a pessoa arrasada. A maconha, ela amplifica as sensações, boas e ruins. E é por isso que tem pessoas que têm, tipo, baixo astral, fuma e fica mal. Porque se a pessoa tem um transfundo, como a gente chama, né? Que é uma pequena inclinação que tá ali reverberando, que não tá muito legal, ela vai ter um processo de amplificação desse sinal que vai fazer ela identificar muito mais fortemente na consciência e formar uma percepção, consolidar uma percepção desprazerosa que vai, por sua vez, retroalimentar o próprio corpo, levando ela para baixo. Ou seja, ela vai ficar tensa, ela vai ficar assim, ela vai ficar assado, e isso tudo vai gerar uma cadeia. Então ela percebe mais o sinal que já estava nela, com isso ela manda de volta um sinal, e isso gera um loop que faz ela perceber mais ainda, e ela entra na chamada bad. Do outro lado, se a pessoa está com uma energia mais leve, e ela vai ter a amplificação dessa energia leve, que a gente pode chamar ela de prazer, de satisfação, como você quiser chamar. Energia leve tá assim meio... Eu tô meio hippie, né? Tá meio hippie. É porque hoje alguém me chamou de abraçar árvore, qualquer coisa assim. Eu achei legal. A pessoa achou que eu achei ruim. Eu achei legal, eu queria muito ser um abraça árvore. E eu acho ótimo. Dá bom dia pro sol. É lógico, então meu ideal de vida é perder uns neurônios e passar o dia... lógico que é. Isso que coisa mais legal? Claro que é. Cara, alienação é a melhor coisa que você pode ter pra você. Concordo pra caralho. Lógico. Enfim, o problema é que ela não vem naturalmente. Mas fecha parênteses e brincadeira. Mas ela vem. Mas, de verdade agora, o negócio é que quando essa experiência interna também sobe... O que tu tá chamando de energia? O que eu tô chamando de energia é elação, tônus emocional. O seu tônus emocional pode ter duas conotações, tá? Então vamos ser mais rigorosos. Você tem o seu tônus emocional e ele não tem duas conotações. Ele trafega por uma estrutura de informação perceptiva, de você informar você mesmo, que tem natureza fuse. O que quer dizer isso? Ele vai andando, pensa num termômetro, por exemplo. Quando é que você chega em 37 graus e tem febre? Você percebe? Você tem 36,9, uma hora você tem 36,9. 36,9, 9, 36,9, 9. Você percebe? Você tem um contínuo que, em última análise, você pode dividir infinitamente e dizer que você nunca vai chegar no 37, que é o paradoxo clássico lá da tartaruga. Fecha parênteses, mas só para dizer que essa é uma estrutura de continuidades e que você poderia, em última análise, estar segmentando de maneira infinita, tá? Olha só, esse processo te leva de um estado de espírito neutro até estados de espírito muito negativos, até estados de espírito muito positivos. O que faz a maconha? Ela amplifica o termômetro em si. Entendi. Entendeu? Agora, qual é a grande questão? Já expliquei pro lado negativo, porque pro lado negativo é fácil. Você gera um loop psicossomático e fica na bad. Mas e pro lado positivo? Pro lado positivo é mais difícil de explicar. O que acontece é que conforme essa experiência sobe, um senso de prazer sobe junto. E o senso de prazer rebaixa o limiar para achar as coisas engraçadas. Por quê? Porque rir dá prazer. Achar as coisas engraçadas dá prazer. Por que a gente fala assim, não, eu quero ter amigos engraçados, pessoas... Porque no fundo o que você está dizendo com isso, eu quero ter pessoas ao meu redor que tenham prazer com a vida.
Por quê? Porque o prazer com a vida, através de processos identificatórios e outros, gera aquilo que a gente chama de contágio, faz você ter prazer com a vida também. Por isso que a gente gosta de ver as pessoas rindo. Exatamente. Por isso que quando a gente vai cumprimentar as pessoas, a gente dá um sorriso e a gente se... Claro que sim, professor. É isso mesmo. E aí, qual que é o negócio, tá? Peraí, você tá me dando esporro porque eu te cortei? Não. É porque eu acho que a conclusão é perfeita. O professor é você, porra. É mesmo, né? Tinha esquecido. Peraí, deixa eu lembrar essas coisas. Tá. É porque estamos em julho. Tudo que você tá falando faz sentido mesmo. A gente tá em julho, olhando... como é que eu vou lembrar esse negócio? Tá nas férias. Eu nem sei. Então, exoneração da Universidade Federal de São Paulo. Mas, pô, quando a gente conversa com as pessoas, assim, é muito mais agradável você cumprimentar um cara que te recebe com um sorriso. Claro, né? e funciona muito mais para qualquer tipo de estratégia de convencimento que você quiser. Mas, enfim, por quê? Porque te coloca numa experiência de querer continuar a relação. Porque te alimenta de prazer. Agora vem o grande negócio, né? Isso daí, no fundo, traz uma questão profunda. Qual é a questão? Por que, afinal de contas, isso traz prazer? Essa é a verdadeira questão. Tudo bem. Deve ter algum componente evolutivo nessa porra. Vamos lá, tá? A resposta já tá dada do começo da história. Pensa em termos freudianos. Porque justamente tem uma conexão forte entre as experiências do riso e as outras experiências psicossomáticas ligadas à liberação de energia em você. Tá. Daí se a palavra energia não é bicho, eu falei brincando naquela hora, mas não é. Você pode chamar do que você quiser, mas pensa que existe um conteúdo tensional em você que te mantém atento à realidade, etc e tal. Você percebe que quando você está rindo, você está num processo de reflexo que você não está mais antenado com os acontecimentos? Então isso te libera uma Às vezes tensão. Chega a apagar e tudo. Exatamente. Sabia que tem pessoa que já morreu de rir? Que isso? Na verdade não é tá? Tem algumas pessoas ao longo da história. Eu mapeei as pessoas. Eu tenho as fichas bibliográficas todas de quem morreu de rir. Eles tinham alguma condição que os fazia rir descontroladamente ou só riram e morreram? Não, eu tinha condições e tipo cair pra trás e bater a cabeça. Se fudeu, Álvaro. Porra. Essa quebrou a expectativa aí, ó. Tô rindo, olha aí. Essa foi engraçada. Mas, enfim. Agora... Então, tem esse aspecto, mas não é o único. De novo, a gente volta a tudo. Tem um outro aspecto que a risada, lá na sua base, a gente discutiu tudo o que acontece a partir do momento que a gente adquire cultura, linguagem, se entende e produz a experiência da graça. Experiência da graça. Não precisa de linguagem para achar graça. Não, ao contrário. Você precisa de linguagem para achar graça. Será? Não, linguagem, você precisa de representação mental. Tá. Você precisa representar coisa para você ter violação benigna, para você ter assimetria, para você ter discrepância, para você ter liberação libidinal, etc. Tal. Agora, volta para trás. Lembra que eu te falei que existe o riso nas outras espécies? O riso também existe, por exemplo, nos momentos em que a criança sofre, né, que o bebê, você faz cócegas no bebê, qualquer coisa assim, ele ri, e ele não tá rindo de humor. Então o riso transcende, ou melhor, ele é parcialmente independente do humor, certo? Então quando a gente volta na função do riso, a gente sai dessa discussão e fala, tá bom, nesse âmbito desse fenômeno semi-independente, quais são os drivers? Sabe o que é o riso? É a demonstração da não agressão. Porque se a gente pensa bem, nós somos mamíferos. O processo mamífero de ameaça é um processo de mostrar os dentes. Porque os dentes são não só aquilo que você vai usar para atacar mordendo, como os dentes são a medida do seu poder de produzir o dano. O dente afiado do tigre. Então ele faz assim, você olha aquele dente e fala, cara, meu Deus, não é a patinha dele para cima, aquela pata bonitinha dele que te assusta. É aquele dente. Se ele fosse banguela, eu acho que não, porque ele dá tapa, o tigre. Mas um outro animal que não dá tapa, se ele for banguela, tá tudo mais ou menos bem, né? Entende o ponto? E quando você mostra os dentes numa situação que não representa agressão, você justamente está sinalizando que seus dentes não são orientados à agressão.